Vocês já ouviram falar de educação espacial? Pois é, então, o nosso papo hoje vai girar em torno disso, porque a gente está com convidados aqui bem especial. Eu sou a Mel Zugerman e ao lado do Bruno Kessler, Estamos aqui novamente. Presente nos nossos convidados. Vamos lá, estamos aqui com esse cara incrível, Leonardo Souza. É Souza, né? Isso. Leonardo Souza, da Ideia Space. Conheci o Léo, tem o quê? Já uns 3 anos, Léo? Dois anos, né? Tive a oportunidade de irmos para uma viagem na África do Sul. Cidade do Cabo. Cidade do Cabo, e aí fomos para uma feira de empreendedorismo, né? Sim, lá sim. também, bem bacana. E aí conheci o Léo lá, e aí conheci esse projeto incrível que ele desenvolve. E de lá para cá a gente tem se conectado aí bastante. E ele, inclusive, já fez projetos, participações aí com a CUFA, que a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né, Léo? Perfeito. Estamos também aqui novamente com a Érica Gadelha. E vamos bater um papo aqui um pouco agora sobre o que o Léo está desenvolvendo. Léo, primeiro eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco aí do que você está fazendo com a Ideia Space. O que é a Ideia Space, na verdade? Ele pode começar, inclusive, ensinando o nosso público o que é educação espacial, porque eu tenho certeza que alguém vai estar assim. Já tem aí já tem uma linha grande de coisa pra você falar aí, ó. Já é tipo só. Vou tentar ser conciso, mas bom, me chamo Leonardo, nasci e criado aqui em Brasília, fui criado ali na região Gama, Santa Maria, cidade ocidental também no entorno. E hoje eu tô na cadeira de CEO do Ideia Space, que é uma startup daqui de Brasília, formada por 4 ex-alunos e alunos da Universidade de Brasília do curso de Engenharia Aeroespacial e Engenharia Eletrônica. E com isso a gente desenvolveu uma metodologia que permite com que os alunos, a partir dos 12 anos, possam desenvolver uma missão espacial em sala de aula. E o que significa desenvolver uma missão espacial em sala de aula? Eles vão pensar numa solução para a sociedade, utilizando o satélite como ferramenta para essa solução e colocar o satélite em órbita no final da missão. Esse ano a gente está com 8 satélites a ser colocado em órbita, sendo 2 da Arábia Saudita, onde a gente desenvolveu o primeiro satélite construído por mulheres árabes. Que legal. Um do Azerbaijão, onde a gente fez um projeto com aluno a partir de 12 anos no Azerbaijão, que o ensino médio lá é só um ano final, que vai dos 12 até os 16 ou 17 anos, se eu não me engano. O ano final durando para sempre. O ano final assim, para sempre. E outros 5 desenvolvidos de forma diversa aqui dentro do Brasil. Legal. Sendo que um foi desenvolvido por alunos da rede pública e particular em regiões periféricas daqui de Brasília. Eu já tenho uma pergunta que acredito que seja dúvida de outras pessoas também que vão estar assistindo. Qual é a importância de lançarmos satélites para a população de uma forma geral? Perfeito. Primeiro eu começo pensando sobre a importância da gente aprender sobre a tecnologia espacial. Recente a gente teve toda a crise tarifaço, aí no meio do tarifaço começou a falar que o Trump ia cortar o GPS, aí o Trump ia cortar o GPS, todo mundo começou em desespero, porque, tipo, não sei como funciona. Quando a gente começa a educar a população como a gente utiliza o espaço no nosso dia a dia, é uma informação básica que GPS você tem pelo menos umas 5, 6 constelações no mundo, e essas constelações são utilizadas de forma múltipla. Então, se a gente não usa o americano, a gente tem outros para utilizar. É a partir do momento que a gente começa a trazer o conceito de espaço para dentro da sala de aula, a gente começa a desenvolver ainda mais nossa capacidade de formação na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Que hoje, como eu estava comentando no palco ontem, aqui no Brasil a gente vive uma matriz inversa, que a gente forma mais advogado e administrador do que engenheiro proporcionalmente com os países desenvolvidos. Então a gente consegue, através da educação espacial, começar a ensinar a tecnologia de uma maneira muito mais impactante para o aluno, para que a gente consiga mudar um pouco essa matriz de formação nacional que a gente tem. E a gente tem uma curiosidade incrível, né? Que o filho da Érica teve aula com o Léo. Não, assim, o Léo, nós somos do mesmo edital, aquele que eu falei anteriormente, e desde a primeira vez que eu conheci o projeto do Léo, eu falei, caraca, passei a vida toda, nunca conheci um engenheiro espacial, né? Agora eu conheço 4 de uma vez só. Já veio logo no pacote, né? Não é? E assim, quando ele fala de educação espacial, não é só educação espacial, você vê é muito transversal, né, Léo? Porque você trabalha física, você trabalha química, você trabalha sustentabilidade, você trabalha clima, entendeu? Ciências humanas. Humanas, exatamente. Eu tive algumas aulas com o Léo,
assim, vi como é que era a metodologia. Caraca, sistema solar, sabe? Quando você tem um outro olhar, o tamanho dos planetas, isso é incrível, gente. Não é só educação espacial, são todas as ciências juntas. E é muito doido, assim, eu conheci o Léo lá na viagem, e aí ele levou o exemplar, né, do satélite. E eu tava até comentando aqui, né, que eu demorei a viagem praticamente toda para entender e ainda não entendi tudo. Porque, assim, mas é interessante isso, porque isso mostra como a gente ainda está desinformado sobre muita coisa que está acontecendo, e principalmente nessa área. Por isso que eu acho que, às vezes, são perguntas que parecem ser meio bestas ou primárias, mas que muita gente não tem essa informação. Eu acho que é importante a gente, por exemplo, Mas isso- explicar isso para as pessoas, né? isso Qual a é- importância e por que isso está sendo desenvolvido. Isso é engraçado que reflete muito no histórico da empresa, porque quando a gente começou, a Erika foi fundamental da gente fazer o primeiro projeto, que foi com alunos do ensino fundamental 1 numa escola daqui de Brasília, mas o nosso sempre o sonho foi, de fato, colocar o satélite em órbita. Legal. E para conseguir quem pagasse o satélite no espaço, a gente começou a frequentar os congressos de astronáutica. Então, conheci o Bruno na África do Sul, aí depois ele falou, você tá maluco, porque quando ele tava voltando pro Brasil, eu tava indo pro Azerbaijão participar do congresso de Exatamente. astronáutica. Aí lá no Azerbaijão a gente fechou o primeiro projeto. A gente conseguiu conversar a importância do projeto, primeiro com o setor espacial, e hoje eu acredito que a gente está conseguindo agora maturidade para explicar socialmente a importância de utilizar a tecnologia em sala de aula. Então, quando a gente fala, como a Erika citou, né, o espaço é a área mais transdisciplinar que existe, porque a gente utiliza o espaço para melhorar a sociedade. Mas só que sempre foi colocado afastado, porque sempre foi vendido como rocket science, ou seja, é difícil de ser feito. Então, quando a gente simplifica para o aluno em sala de aula, a gente começa a trazer para ele uma possibilidade de ver o futuro de maneira mais ampla. Então, vou pegar o exemplo da CUFA. Quando a gente fez o curso com os alunos da CUFA, no final os alunos estavam indo para a escola gabar que estavam estudando no contraturno, mas aprendendo através de tecnologia espacial. Incrível, sensacional. né? Aí, Muito como eu bacana. falei, educação é ponte e porta. Te leva de um lugar para outro, te abre as portas para vários lugares onde você queira ir. Exatamente. E Léo, qual é a sua projeção com a Ideia Space? Qual é o seu objetivo? O que você almeja para o futuro? Pô, legal. Esse ano a gente está colocando os nossos 8 primeiros satélites em órbita, então toda a minha dor de cabeça é em torno Rapidinho, só uma disso, dúvida. sobre o Esses 8 objetivo. satélites foi da viagem, daquela viagem que a gente se conheceu para cá, ou já tinha algum? Não, foi da viagem que a gente se conheceu De lá pra cá Tipo que- assim, naquela viagem a gente começou a negociar o Azerbaijão, um ano depois fechou o contrato com o Azerbaijão, fechou o contrato da Arábia Saudita, que era mais 2. E no ano seguinte, quando fui para a mesma conferência, mas em Milão, a gente começou a negociação com a Índia, que a gente fechou agora, semana legal. passada, em Sydney. Não, eu acompanho o Léo no Instagram e assim, ele o dorme, mundo. ele dorme num continente e acorda no outro. E aí. Ao e aí espaço e além. Quando é que a gente se encontrou? No aeroporto foi aonde? Foi em São Paulo? Foi São Paulo, se eu não me engano. Teve um que você tava indo pra. A gente tava no mesmo voo, se eu não me engano. Você foi pra Roma e eu fui pra Milão. Mas a gente foi em São Foi no Paulo ou foi aeroporto, fora não, já? Foi no aeroporto de Brasília. Internacionais. A gente Foi tava. no aeroporto internacional. Eu tava indo viajar, ele tava indo pra onde você tava indo pra onde? Eu tava indo pra Milão. Foi. Aí a gente se encontrou, foi o mesmo voo ou foi voo? Eu não Acho que lembro. foi o mesmo voo da TAP, porque Brasília. Eu falei, só encontro o Léo no aeroporto e é desse jeito, assim. O cara Mas- viaja. Meta de A gente vida. tem que viajar mais. Que massa. E, pô, e tudo aconteceu no espaço de tempo, assim. Claro que a construção antes foi muito grande, né? Sim, não. Mas, poxa, tem o quê? 2 anos isso, né? Foram uns 2, 3 anos bons de colocar a base, e agora com esses 8, o nosso foco é que a gente consiga trazer pro Brasil a bandeira do principal país de metodologia de educação espacial, porque é um mercado que ele ainda não existe. E criando esse mercado de maneira mais sólida, a gente consegue trazer um novo modelo de soberania tecnológica. Porque, basicamente, quando a gente coloca um satélite em órbita, hoje o Elon Musk tem mais de 8 mil satélites em órbita, ou seja, a gente tem uma polarização tecnológica, então os países do norte, os países desenvolvidos, têm suas constelações, conseguem produzir, coletam dados do seu país, porque uma vez que o satélite está no espaço, ele não vai ficar ligado passando nos Estados Unidos, ligado passando no Brasil, ele vai estar sempre ligado. Então eles pegam dados que deveriam ser nossos e vendem a preços extremamente caros para a gente comprar os nossos próprios dados. Então você tem todo o mercado de sul global
que precisa aprender a importância da tecnologia espacial no seu dia a dia. E eu acredito que a forma mais inteligente de você aprender isso é, de fato, colocando o satélite em órbita. Porque se você for estudar, beleza, você vai continuar comprando dado. A partir do momento que você coloca um modelo, mais simples que seja, possivelmente o próximo que você vai buscar é mais complexo, depois mais complexo, depois mais complexo, e desenvolve soberania. Então, pegar o exemplo dessa constelação que a gente está fazendo. Assim que os 8 estiverem em órbita, possivelmente a empresa vai ter um poder para negociar parcerias Brasil, Azerbaijão e Arábia Saudita. Nos próximos anos, a gente já tem outros países para entrar na rede, expandir um pouco no continente africano e também mais pelo leste asiático, né? E América Latina também é um grande objetivo para a gente nos próximos 2, 3 anos. Léo, dúvida. Legal. Vou perguntar. Você está fazendo, o governo desses países já está investindo em você. E Brasil? Brasília, como é que tá, assim? Eu só faria Porque foi uma coisa que nós sempre falamos, tá? Sim. Eu sempre achei massa o projeto dele. Falei, mas, Léo, tem que ir para fora. Assim, não só para fora de Brasília, porque aqui o mercado é bem pequeno, né? A gente conversou várias vezes sobre isso, foi para São Paulo, tem que ir mais longe, porque a gente não tem essa educação para essa área ainda, entendeu? Eu faria uma correção. Eles não estão investindo na gente, eles estão contratando a gente como cliente. E o que significa isso? Se eu estou sendo contratado, Sim. eu tenho que entregar o produto. Sim. Se eu estou recebendo só investimento, se der errado ali na frente, é 2 tapinhas nas costas e falar, vamos pro próximo. Então, tá assim. É Ai, isso. que bom, Então, que tipo bom. assim, e por que essa correção, né? Porque isso mostra um pouco da visão desses países quanto à tecnologia espacial. Sim. Ou seja, eles estão dispostos a colocar dinheiro num produto de risco e verificar se o produto vai dar certo. Aqui no Brasil, a gente está fazendo meio campo de estar mais presente com os congressistas para ver se a gente consegue mudar um pouco essa visão e trazer mais clientes por parte do governo para trazer essa expansão. Até agora a gente fez um projeto que foi uma emenda do senador Exalci, com alunos da rede pública daqui de Brasília, mas a gente tem uma expectativa que no próximo ano a gente consiga expandir esse número pelo menos em 10 vezes. Ou seja, de um projeto Bacana. evoluir para 10 no ano. Aí vão ser 10 satélites em órbita, alunos nacionalmente impactados, mas em contrapartida, esses outros países também, a gente já está expandindo na região ou aumentando a complexidade tecnológica. Sim. Mas você acha que nesse ponto de investimento nessa área, o Brasil ainda está muito atrasado? Sim, isso daí é sem dúvida. Quando a gente pensa na cadeia de investimento brasileira, o setor espacial ainda tem uma dificuldade de ter essa capacidade de investimento, porque, como eu falei, o investimento ele é risco. Sim. Então, e quando você fala de espaço, se torna mais arriscado ainda. Por exemplo, um foguete para dar certo um lançamento, você tem que pelo menos explodir uns 8, 10 até o primeiro lançamento dar certo. Então, é difícil você achar o investidor brasileiro disposto a colocar dinheiro no que a gente chama de deep tech. Aí isso vai valer para uma empresa de tecnologia espacial ou uma startup de microchip brasileiro. Biotecnologia. Mas para você, Eric, que você acompanha outros projetos também de outras tecnologias, de vários outros lugares, né? Igual você estava falando pra gente. Como que você vê essa questão do investimento em iniciativas? Eu quero até aproveitar o gancho da sua pergunta e reforçar a pergunta também. Hoje já existem editais específicos para essa área? Isso. Tem alguns, tá? Específico. Não. Mas que abraça? Específico. Tanto é que, quando você falou a TipTech, este ano tivemos uma parceira que é Nanobiotecnologia, Legal. que ela levou todos os editais. Todos os editais, nós escrevemos alguns, ela é Nanobiotecnologia, ela trabalha com organochip, que aí é uma coisa maravilhosa. Organochip? Sabe o O que é? é um organochip? Então... Gente, ela faz micro-órgãos, tá? Que aí ela testa os insumos biomédicos, insumos, fármacos, para não precisar usar animais.
A gente faz Olha, testes em órgãos incrível. antes de fazer, né, tem todas as etapas Aham. até chegar nos humanos. E ela faz isso. Então ela levou Que todos, legal. nós escrevemos alguns para ela e Aham. falei, caraca, esse ano é seu ano. E aí, essa questão dos investimentos em iniciativas de inovação, de tecnologia, aqui no Brasil, você que acompanha alguns projetos, você tem sentido que tem aumentado, que tá a mesma coisa? Que podia ser melhor, a gente sabe que podia ser melhor. Aumentado, né? Não, tem aumentado até com a lei da inovação, né? Então, existe vários, tem existido investimento. Eu acho que a dificuldade, na verdade, é a gente quebrar essa roda das mesmas pessoas, mesmo ecossistema, trazer pessoas de outros lugares que não estão aqui, né? Porque, Legal. assim, ecossistema pequeno, as pessoas se conhecem, como que a gente vai realmente, assim, analisar um projeto de uma pessoa que a gente conhece e um outro projeto que a gente não conhece, nunca ouviu falar. Às vezes está mal escrito o projeto, entendeu? Então, a gente tem que ter essa capacitação e dar oportunidade para quem está fora. Sim. Aí eu brinco, Ó, tranquilo. esse último edital, amigo, nós colocamos mais de 20 projetos. E tinha muita coisa boa, game do Gama, tinha nanobiotecnologia, tinha tecnologia de sustentabilidade, com sustentabilidade. E alguns não entraram mesmo. Caramba, né? O que para mim surge de necessidade é a gente começar a pensar em editais específicos. Aham. Porque eu vou pegar, Sim. por exemplo, Setorizado. aqui a gente tem o Start BSB. A venda de brigadeiro compete junto com a tecnologia espacial. O que não faz sentido. Sim, nenhum. Porque, nenhum. tipo assim, se a tecnologia espacial ganhou da venda de brigadeiro, a venda de brigadeiro saiu prejudicada porque ela tá jogando na liga errada. Sim. E vice-versa. Sim, sim. Aproveitando esse gancho, Léo, não sei se eu posso usar essa palavra, se eu tiver errado para você me corrija, mas existe uma concorrência, um concorrente da Space hoje, ou em Brasília, ou no Brasil, ou algo que esteja desenvolvendo algo parecido com o que vocês Cara, fazem? foi curioso que, tipo assim, a gente tá sempre nessa busca. Uhum. Eu encontrei a primeira empresa que eu falo, pô, isso daqui tá dentro no escopo de concorrência agora na Austrália. Na E Austrália? vende Caramba. um kit de satélite, diferente do nosso. Eles trabalham com o CubeSat, que é 8 vezes maior do que o Pocket Cube. Mas para você transicionar de um pro outro é rápido. Tipo, Entendi. a gente já tem prospecção pra gente ter nosso produto em CubeSat. Eles falaram que também já tem prospecção Ah, pra vocês trabalhar já no Pocket trocaram Cube. essa A gente ideia. trocou essa ideia com eles na Austrália, mas Que massa. Isso é o muito primeiro louco de mercados escopo, novos, assim, né? foi Aham. que a gente encontrou, foi na Austrália. Que é Caramba. uma empresa já consolidada, legal. já colocando. Aí que entra um pouco de diferenças de approach. Uhum. Eles focam muito em vender o kit. A gente foca muito na metodologia. Justo. Entendi. Então, na nossa metodologia, já tem o kit incluso, já tem modelo de satélite, material de sala de aula. Legal. Ele já tem um modelo muito, que eu diria que talvez seja mais avançado que o nosso de kit, mas metodologicamente, pelo que eu consegui entender Vocês ali, vêm com outro... eles não têm tanta metodologia inclusa. Isso é muito interessante, porque, assim, de certa forma é um mercado novo. Sim, sim. Vamos supor, no mundo inteiro tem duas empresas que conseguem competir entre si. E eu acho que a relação entre as empresas, ela fica diferente. Ela não entra na competição de uma lógica capitalista que um tem que derrubar o outro. Vocês quase que entram como quase um apoio, né? Você vai aprendendo com a concorrência é isso, né? Você aprende Sim. com o que o outro tá fazendo Sim, e você sim. vai se ajustando e melhorando aquilo que É você o tá desenvolvendo, né? Tem um chart muito bom da explicação do setor espacial, que mostra, por exemplo, o setor espacial ele começa, digamos que 1900, que começa de fato a ter grandes empresas. Aí hoje ela começou com 20 empresas e essas 20 empresas se fundiram no ponto de hoje ser 3, 4 grandes grupos. Nossa. Então não seria absurdo se isso acontecesse no Sim, mercado de educação aham. espacial. Gente, eu tô lendo o livro Elon Musk. Eu tô, sei lá, no meio. E esse caminho que tá falando, a gente até brincou uma vez que eu te encontrei, eu falei, eita, o próximo é Elon Musk. E assim, sem juízo de valor, o envolvimento dele lá. Mas, caraca, ele saiu da África, Sim. ele tinha um objetivo, assim, como empreendedora, eu falei, para desenvolver um projeto, ele passou 3 dias sentado, obstinado ali. A gente, como empreendedora, a gente faz essas coisas. Aí ele saiu da África, foi para o Canadá, mas o objetivo dele era sempre os Estados Unidos. Né? Então, assim,
globalizando essa metodologia, globalizando não, né? Centralizando nele, mas difundindo de uma forma ou de outra essa metodologia de espaço e tudo mais, entendeu? Sem juízo de valor, mas eu achei assim, a trajetória empresarial dele muito interessante no livro. Léo, estamos caminhando para o fim do nosso papo, mas eu queria deixar aqui, entender duas outras questões. Primeiro, como surgiu a ideia do que vocês fazem na Ideia Space, né? E eu te perguntei, mas queria entender quais são as suas projeções para os próximos anos. Não, beleza. Para o mercado e para o que vocês estão fazendo. De forma bem rápida, né? O Ideia surgiu, foi eu, o Vitor, o Rafael, que são 3 engenheiros. A gente estava na UNB na época. E estagiando na agência, a gente foi convidado para um evento. E alguém falou, não, você tem que apresentar um pitch. A gente criou o pitch em uma noite. Um cara que a gente achou que era importante de mercado falou, não, tem potencial. Era uma ideia totalmente nada a ver. Aí a gente começou, no ano seguinte, voltou para a parte de aula, estágio, empresa júnior. E começou a falar, não, temos que continuar desenvolvendo a ideia. Entrou na agência, quando eu entrei na agência espacial, fui trabalhar com inovação, Vitor com educação, e depois no final do ano, quando o Rafael entrou, ele foi trabalhar com regulamentação. Aí o Vitor virou pra gente e falou, a gente deveria fazer algo na parte de educação. Viramos mais umas 2, 3 noites, montamos uma logo horrível, que toda vez que eu vejo aqueles primeiros cartões dá arrepio, mas a metodologia é a base, tipo assim, a gente escreveu uma metodologia que era conceituar, agora eu confesso que o meu jet lag vai fugindo, mas é conceituar, termina com lançar e termina lançar, aplicar, construir, eu tô esquecendo uma do meio. Mas os 5 passos da metodologia, ela continua no seu core business, na essência. Aí, com isso, a gente desenvolveu essa metodologia. Curiosamente, foi o próprio Isalci que fez o primeiro aporte no projeto aqui no Brasil, né, para a gente ser contratado a partir de uma emenda, olhou e falou que era interessante. Aí veio a pandemia, a gente adormeceu por um tempo, cada um cresceu profissionalmente em alguma área. Aí, no final do ano de 2021, eu saí do banco de investimento, passei num processo seletivo, o Vitor saiu de outra empresa. No período de 6 meses, a gente conheceu também a Érica, fechou o projeto do Piamata, fechou outro projeto com a AGE e entendeu que tinha um produto. Aí cada um desistiu da parte profissional e focou 100% na empresa. Então, é tudo muito recente ainda, né? Caramba. Sim. Aí hoje, qual é a nossa projeção? Para agora, até o final de novembro, a gente tem 8 satélites para colocar em órbita, sendo 3 que vão ser lançados com a SpaceX na primeira quinzena do próximo mês, e outros 5 que vão ser lançados com a Índia. Com a Índia, a gente está fazendo uma parceria pioneira, que a gente assinou direto com a empresa pública indiana para lançamento espacial. Então, é quase assinando direto com o governo da Índia, se eu não me engano. No nosso track record, nem a agência espacial conseguiu esse tipo de contrato. A agência espacial já lançou com a Índia, mas assinou com uma empresa europeia, pagando mais caro possivelmente para lançar. Hoje a gente está construindo esse know-how. E para os nossos próximos anos, a gente quer ter uma expansão considerada global. Então hoje a gente tem uma presença no Cáucaso. O Azerbaijão é um país europeu, faz parte da grande Europa, mas a gente quer expandir para a Europa um pouco mais central, então possivelmente leste europeu, e depois para poder entrar na parte principal, expandir no continente africano. Hoje a gente tem discussão com os 3 países dentro do continente africano, e América Latina, que hoje a gente ainda enfrenta algumas barreiras de entrada, mas eu acredito que com a validação a gente consegue ter uma parte mais global, uma entrada mais colocada. E principalmente a gente começar a capitanear discussões da mudança da matriz curricular para a parte tecnológica, utilizando o espaço como catalisador. Eu prego muito com minha equipe a comparação que eu faço com o Lego. O Lego, quando começou a trabalhar com robótica, ele começou num processo que a gente estava numa nova revolução industrial. Então, no momento que a gente fizer isso com a tecnologia espacial, talvez a gente consiga fazer ser mais inclusiva a parte de tecnologia dentro da educação. Incrível. Essa metodologia para o Lego,
você tem que levar essa metodologia para o Lego para fazer kits de Lego, para montar mini satélites. Calma que vai Olha aí, Lego, ó. Space. Se o Lego cabeça roubar, ele coloca no mercado muito mais rápido que eu, pô. Calma, né? Calma. Calma. Estruturar. Cara, é sensacional, Léo. Obrigado por poder compartilhar aí Eu que agradeço. sua experiência, seu conhecimento. Eu fico muito feliz de ter conhecido você e todos os outros meninos, Rafael também, né? Pô, admiro demais o trabalho de vocês. Vocês são, assim, exemplos para mim, porque, né, a gente conversou bastante, né? Trocamos ideia ali na viagem e tudo mais. Então, desejo muito sucesso que vocês estão desenvolvendo. Aquela viagem ficou marcada. Pô, com certeza. E é isso. Obrigado, Érica. Mel Nossa, e beleza. Érica, considerações finais. Fiquem à vontade. Vamos com a Mel Vamos. primeiro. Obrigada por estar aqui, por esse companheirão, né? A gente sabe toda a trajetória, conversamos muito sobre o que fazer. Em alguns momentos eu falei, ai, não quero mais. Ele, Érica, eu deixei um emprego, estou all-in na empresa. Faz isso também. E assim, a gente tem isso. seguido. É isso que eu A gente vai acredito. se apoiando, né? É um caminho. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho sobre esse tema que a gente tem que debater cada Léo, vez redes mais. sociais. Gente, Instagram, @ideia escrito em português mesmo, space, tudo junto, ideia space. E a minha pessoal é @leojulio23. E as suas, Érica? Instagram, escrita COM, que é preposição, escrita consciência. E pronto, encontra a gente lá. Já deixa a sua também, meu. E já vai procurando aí pra quem quiser fazer projeto, você já sabe quem procura. Já deixa a sua rede também. A minha é Mel Zugerman, gente. Vamos conversar mais e Você trazer pensa esse mais pessoal do nome coisas. difícil, né? Mas é isso. Muito obrigada por terem ouvido a gente. Fiquem aí que tem mais, né? Tem mais bate-papo aí daqui a pouco. Isso. Vamos nessa, galera. Muito obrigado. Tamo Obrigada, junto. gente. Obrigado, Tchau. obrigado.